Hoje é o grande dia para revelar o segredo tão esperado sobre os códigos da conexão cerebral. Bom dia, sejam todos bem-vindos, bom dia. Hoje é o dia da gente descobrir como acessar os códigos do cérebro. Seja bem-vindo, Thiago, seja bem-vindo, Seni. Bom dia a todos, bom dia quem está chegando. Bora lá então, pessoal. Sejam bem-vindos, Carlos. Seja bem-vindo, Leide. Então, pessoal, hoje nosso primeiro dia de aula aqui, desses 3 dias que a gente vai estar junto aqui, vai ser na segunda, na quarta e na sexta. Nós vamos passar 3 dias aí aprendendo um pouco mais sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre os códigos ocultos que a gente pode estar utilizando para poder fazer uma melhor conexão para receber essa informação da fonte criadora. É importante que vocês estejam aqui para poder conhecer um pouco mais do que são essas descobertas que eu fiz e que depois que eu vi que eu tinha acesso a essas informações, eu falei assim, eu não posso ficar calado, né, e guardar isso só para mim. Eu precisava compartilhar isso com mais pessoas para que as pessoas também pudessem ter essa facilidade de conseguir acessar esses códigos direto da fonte. Hoje estou com 45 anos de idade, eu me formei na área de tecnologia, né, na área de TI, já atuei nessa área por uns 20 anos, trabalhando em algumas empresas, trabalhando por conta própria. E agora, nos últimos 5 anos, eu resolvi fazer uma virada de chave. E para fazer essa virada de chave, eu desfiz de tudo que eu tinha. Tanto de bens materiais, quanto também da minha profissão, do meu modo de vida. Eu fiz uma virada assim muito radical para muitas pessoas que me chamavam de louco. Mas depois de desfazer de tudo que eu tinha, eu decidi me mudar para a Índia, ir embora para lá, para poder eu não só absorver uma nova cultura, como também para desenvolver mais o meu cérebro, a minha mentalidade com relação à meditação, com relação a essa conexão com o divino. Então eu fui nessa busca do autoconhecimento, essa busca comigo mesmo, e foi lá um dos lugares onde eu tive o maior aprendizado. Depois de 6 meses lá na Índia, morando lá, eu senti que era o momento de voltar, porque tinha alguma coisa me esperando aqui. E foi nessa volta que eu fui para alguns centros de meditação aqui no Brasil, para poder fazer mais algumas formações. Né? Um deles é o Centro Metamorfose, e foi lá onde eu conheci a minha amada esposa, que hoje nós estamos casados já há 3 anos, e já temos um filhinho aí de 9 meses, o Lohan. Nessa jornada de autoconhecimento, eu já utilizei algumas técnicas, né? E uma delas de comandos para poder fazer a ativação de conhecimentos, para acessar conteúdos, para acessar consciências. Eu fazia a utilização disso constantemente até chegar um momento que aquilo não funcionava mais para mim. E eu falei, mas o que está acontecendo? Por que isso não está funcionando? Antes funcionava. E aí eu, estudando, me aprofundando mais no assunto da nossa mente, do nosso cérebro, que a ciência já tinha chegado a uma conclusão de que o nosso coração é o nosso segundo cérebro. Então, assim, o coração, ele, apesar de possuir apenas 40 mil neurônios, em comparação com o cérebro que possui 86 milhões de neurônios, tem no nosso cérebro, o coração tem apenas 40 mil neurônios. Então, é bem inferior à quantidade de neurônios comparado ao cérebro. Porém, a parte mais ativa do cérebro, ela possui somente 16 milhões de neurônios, que é nosso córtex. A parte do córtex é a parte mais ativa do nosso cérebro, que trabalha com todas as funções mais complexas, né? E o nosso coração, apesar de ele ter apenas 40 mil neurônios, ele tem uma potência 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro. Então vocês imaginam a potência em relação à quantidade, o que isso representa? Se você for fazer uma analogia hoje com as internet, quando tínhamos a internet 1G, para hoje que nós já temos tecnologia aí sendo falado de 5G, o que isso mudou? O que isso aumentou? Isso mudou a quantidade de tráfego que é possível em uma mesma banda, em uma mesma rede. Então hoje é possível você trafegar dados, voz, imagens, vídeos, tudo ao mesmo tempo pela internet através de uma rede
que tem uma potência maior. É onde esses Gs que foram aumentando aí, eles vão subindo também na escala dos gigahertz, que é a frequência, né, da banda de internet utilizada para transmitir a informação desses dados. Então, analisando isso, eu pude concluir que a potência do nosso coração, 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro, mostra que ele é aquilo que os antigos já acreditavam. O que os antigos já acreditavam, já falavam? Que o coração, ele é a fonte nossa, nosso verdadeiro ser. Ele é a porta de uma sabedoria, da entrada de uma sabedoria superior. Então, assim como o meu professor de terapia sistêmica utilizava bastante essa frase, já vi também Gisela Valim utilizar bastante essa frase, sair do cabeção e vir para o coração, isso começou a fazer muito sentido para mim, depois que eu estava me aprofundando nesses conhecimentos. Por quê? Porque essa sabedoria que os antigos já falavam, entendeu? Ela é uma sabedoria de que eles já conseguiram acessar esses códigos anteriormente, que hoje a gente foi bloqueado por muitas coisas que nossas crenças limitantes nos fizeram acreditar. Então, se o nosso cérebro ele aplica filtros para poder bloquear as informações que vai nos conectar com alguns traumas, esses filtros são as nossas crenças limitantes, tudo que está relacionado a um trauma, porque teve um pesquisador que ele fez um estudo sobre os pensamentos, as emoções positivas e negativas. E dentro desses estudos, ele concluiu que o tempo todo nós evocamos eventos traumáticos no nosso cérebro. Entendeu? Então, se o tempo todo nós evocamos esses eventos traumáticos, significa que o nosso cérebro está o tempo todo filtrando se a informação que você está querendo colocar para dentro ali, se ela não vai se conectar com alguma dor, com algum trauma. Então, o que eu preciso fazer para que o meu cérebro consiga liberar que essas informações passem? Eu preciso fazer uma limpeza profunda, eu preciso fazer uma desconstrução imensa, eu preciso ressignificar muitas coisas para poder eu conseguir liberar essas dores e o cérebro não aplicar tanto esse filtro que vai bloquear aquilo que eu preciso acessar. Mas existe uma maneira mais fácil de a gente fazer isso, entendeu? E como que é essa maneira mais fácil? É utilizar essa porta de entrada que é o nosso segundo cérebro, que é o nosso coração. E eu vou ensinar para vocês como que a gente vai utilizar isso e vocês vão ter acesso aos comandos que a gente vai fazer entre o nosso coração e o nosso cérebro, que estão totalmente ligados com os comandos que eu já utilizei, comandos quânticos que eu já utilizei durante muito tempo na minha vida e funcionou. Já ajudei muitas pessoas com esses comandos. Só que quando eu vi que chegou num determinado tempo que as coisas não estavam fluindo com aqueles comandos, eu precisei me aprofundar mais no conhecimento para poder chegar nisso que eu vou passar hoje para vocês. Entendeu? Então hoje aqui vocês vão ficar sabendo de como é essa conexão que acontece através do cérebro e do nosso coração. E nós vamos estudar junto essa profundidade de conexão do nosso cérebro. Quero saber se vocês estão comigo, estão entendendo perfeitamente. Pode digitar aqui no chat aqui se estão compreendendo, estão seguindo a linha de raciocínio. E nós vamos falar aqui primeiramente, sobre os princípios que eu vivo. Quais são os princípios que eu vivo, que eu acredito. Beleza, pessoal? Vamos junto então. Então, os princípios. Quais são os princípios que eu vivo e que eu acredito? Os meus princípios, eles estão baseados na unidade de uni, que vem de universo, né? O uni, que se transformou, se desdobrou em diversos, que é o universo. E nesse desdobramento do uni, que é o todo, que é a fonte criadora, que se desdobra em dois, ele entra na dualidade, que é o positivo e o negativo, que é o átomo. Então, se nós temos o átomo positivo e negativo, nós temos aí o início da criação das nossas células. Então, eu acredito no princípio da trindade, que é o um, a dualidade, o um de universo, a dualidade, entendeu? Positivo e negativo, yin e yang, masculino e feminino, e na trindade de pai, mãe e filho. Por que eu digo a trindade de pai, mãe e filho? Porque eu já falei em algumas lives que fiz, mas muita coisa foi nos oculta por conta de
que na época que a Bíblia foi escrita por uma sociedade bem conservadora e radical com as mulheres, porque eles faziam de tudo para suprimir a voz da mulher, para subjugá-la, para deixar ela bem submissa. Então foi oculto das mulheres o poder que elas têm, entendeu? Então elas acabaram se subestimando, né? E hoje, com essas descobertas, eu posso ver que as mulheres elas têm muito mais potencial de se conectar com os códigos da fonte, muito mais rápido, até do que os próprios homens, porque elas conseguem fazer conexões em muito mais velocidade e em muito mais coisas ao mesmo tempo. Então o que é essa informação que foi ocultada das mulheres dentro dessa trindade? Que pai, mãe e filho. Você imagina se na época o homem que ele sempre foi condicionado a poder pela força, controle pela força, domínio, ele deixasse que a mulher controlasse e governasse sobre ele. Entendeu? Para poder ele não ser governado, não ser controlado, ele precisou suprimi-la, ele precisou subjugá-la. Então, colocou na Bíblia que a mulher, ela não era parte dessa trindade. E aí colocaram lá Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a mulher, ela é o Espírito Santo. Entendeu? Então a mulher, ela faz parte dessa trindade. Então o que acontece? Não tem como existir uma vida se não tiver pai, mãe, para poder nascer um filho. Essa é a lógica muito básica de tudo. Então, se vocês raciocinarem comigo, como que foram ocultar isso da Bíblia? Por que foram ocultar isso da Bíblia? Porque eles precisavam controlar aquele ser que poderia vir a dominar os homens. E o homem sempre controlou pelo poder, pela força. A mulher ela ia controlar pelo emocional, pela inteligência emocional. E aí com isso a mulher ela se bloqueou muito mais do que o homem. Ela não sabe o poder que ela tem hoje dentro. Que ela carrega o poder da criação divina. Então, imagina só, que lá na Bíblia está escrito que é preciso nascer da água e do Espírito. Que água é essa que nós temos que nascer? É a água do ventre. É onde o bebê está sendo gerado. E quando ele nasce de quem? Ele nasce da mãe. Quem é a mãe? É o Espírito. Então ele precisa nascer da água e do Espírito. E receber um batismo. Que é a hora que ele nasce, ele recebe esse batismo, esse nome que ele recebe quando nasce. Então você imagina, ficou nas entrelinhas a informação para não deixar de dizer, porém, a verdade é essa. É que a mulher ela é o Espírito Santo e ela é o único ser capaz de gerar a vida nesse planeta. Entendeu? A vida que vem do divino, que vem dessa força maior, ela está em tudo. Porém, para gerar um novo ser humano, uma nova vida, é somente através da mulher, é através dessa água, desse batismo, através desse Espírito que é a mulher, é o Espírito Santo. Então muitas mulheres não têm consciência disso. Mas eu me aprofundando nesses estudos, eu fui buscar os códigos direto na fonte. E vou ensinar vocês como fazer isso também. Entendeu? Bom, gente, quando eu estava na Índia, eu tive um sonho. E dentro desse sonho, não sei se vocês já ouviram falar sobre chakras, sobre a filosofia hindu de centros energéticos, né? Os chakras são centros energéticos que nós temos no nosso corpo. E esses centros energéticos, para os indianos, são 7 os principais. E esses 7 principais, ele vai desde a base da nossa coluna até o topo da nossa cabeça. E nesse sonho eu via que esses 7 chakras, esses 7 centros energéticos, eles se unificavam e se tornavam um só, bem no chakra do coração, bem no centro dos nossos 7 chakras. Você imagina que tem 3 chakras acima, 3 chakras abaixo. São centros energéticos. Tem 3 centros energéticos acima e 3 centros energéticos abaixo do coração. Esses 6 se unificavam com o centro energético do coração. Então é só para vocês compreenderem que algo já estava me mostrando que esse centro energético que é o nosso coração é a nossa fonte principal de conexão com o divino. Então eu via esses 7 chakras sendo unificados em um só, e depois que se unificava ele formava uma bola, parecendo uma bola de fogo, mas uma bola assim bem... Eu até consegui projetar essa imagem no computador e depois eu vou passar para vocês. E ele tinha 2 asas do lado dessa bola.
É como se todos se unificassem, depois abriam duas asas e começavam a voar em direção à fonte. Foi esse o sonho que eu tive e a interpretação que me veio também, porque lá na época que eu estava na Índia, lá tinha algumas pessoas que estavam comigo nesses centros de meditação que eu convivia, que eu e elas ajudaram na compreensão do que estava acontecendo ali comigo. Inclusive, uma das pessoas era da Suécia, uma mulher da Suécia. Essa sueca, ela tinha acesso muito fácil de se comunicar com seres, entendeu? De outras dimensões. Então, ela escrevia códigos que você não conseguia entender. Os códigos que ela escrevia, que parecia códigos, não dá para dizer que é hieróglifos, porque era muito diferente de hieróglifos. Era coisas assim que não tem como você compreender. Mas ela fazia isso quando ela estava em conexão. E um dia ela fazendo um movimento para poder me desbloquear, ela desenhava, enquanto ela ia me desbloqueando, o que ela estava recebendo de informação da outra dimensão. Então, na verdade, ela ia escrevendo a comunicação que estava tendo com aqueles seres da outra dimensão. Então, para quem acredita em seres de outra dimensão, para quem acredita em uma força superior, para quem acredita que nós não somos os únicos seres desse universo, entende que essa trindade de positivo e negativo, que é o que compõe o átomo, ela existe em todo o universo. Aí depois, as formas celulares que são construídas depois do átomo podem ser diferentes em outros lugares, em outros planetas, em outras formas de vida. Mas aqui no nosso planeta, na nossa terceira dimensão, se formou as células da maneira que nós conhecemos, e essas células, indo para nosso coração, nós temos células, por exemplo, são células nervosas, né? São células compostas por um sistema nervoso, e elas estão todas conectadas a esse nosso sistema nervoso central, nosso cérebro. Porém, o coração, que nós antes achávamos que era apenas um músculo que pulsava, ele é composto por 67% de células nervosas. Então você imagina essa rede neural que tem no nosso coração, é 67% da massa do coração é desse sistema nervoso, é tudo dessas células nervosas. Então são essas células nervosas que levam a conexão do nosso coração até o nosso cérebro. E aí como que eu faço para poder acessar esses códigos então? Primeiro que eu vou, para não precisar começar a fazer já uma limpeza de todas as crenças e desconstruções de tudo, eu preciso fazer uma conexão, entendeu? Com o meu coração. A conexão através do sentir. E a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, que é essa conexão de como você acessar, entendeu? O seu coração de uma maneira bem fácil. Você vai sentir o seu coração. Porque aquele que consegue se conectar com as batidas do seu coração, já vem para o momento presente automaticamente. Mas para quem ainda não consegue sentir as batidas do seu coração, a gente vai fazer um exercício que a pessoa vai conseguir acompanhar as batidas do seu coração. Porque para quem não sabe, o pulsar do nosso coração, a batida do nosso coração é um código. E esse código, se ele estiver fora de sincronia, o sincronismo dele estiver descompassado com o nosso cérebro, as informações não vão chegar lá. Para poder as informações serem dadas pelo nosso coração e chegar até o nosso cérebro, eu preciso fazer que o coração mantenha a pulsação correta, através de um sincronismo que a gente consegue atingir quando nós controlamos as nossas emoções. As emoções, a todo momento, a ansiedade, frustrações, medos, entendeu? Qualquer tipo de emoção que possa alterar a frequência cardíaca do nosso coração, ela muda o sincronismo. Você imagina que para poder a sua internet, entendeu, se conectar através do seu modem, para você ter acesso à rede lá fora, a sua linha que está conectada ali, que vem o sinal da internet, ela precisa sincronizar com o modem. Porque senão você não tem acesso a essa rede que está lá fora. Você fica preso na sua rede interna, aqui dentro de casa. Você pode até acessar o Wi-Fi, mas você não navega. Precisa desse sincronismo com a linha telefônica que conecta ao seu modem para poder você conseguir navegar nessa internet que está lá fora e acessar mais informações. É da mesma forma com o coração. Se eu ajusto a frequência dele, o sincronismo, as batidas dele, que possui um código específico que é captado pelo cérebro,
eu consigo enviar a informação que eu quiser através do meu sentir para que o meu cérebro receba a informação sem passar pelos filtros, entendeu? Sem passar pelos filtros das minhas crenças limitantes, dos meus medos, dos meus traumas e todos os meus bloqueios. Por quê? O meu sentir, ele é muito mais poderoso do que o meu pensar. Então, a potência que eu tenho aqui no coração, em hertz, essa potência desse campo eletromagnético, é muito mais forte do que a potência do campo eletromagnético aqui na minha cabeça, no meu cérebro. Então, por isso, nós vamos utilizar comandos que vão ser dados para o nosso coração, para o nosso segundo cérebro, para que ele envie esse comando, essa informação, para o seu cérebro, para que aquilo seja processado. Porque o nosso coração ele é mantido pelo cérebro para algumas funções. Entendeu? Porém, o coração, como segundo cérebro, ele é uma unidade independente. Para vocês terem ideia, ele possui a capacidade de regular e ajustar funções dentro do seu próprio sistema. Ele consegue restaurar, ele é capaz de se restaurar. Quando alguma função está errada, alguma informação está errada, ele consegue restaurar essas funções, entendeu? Regular e recuperar essas funções sem depender do cérebro, como uma unidade independente. Para funções básicas, o cérebro está lá, entendeu? Mandando informações para o coração. Mas para funções mais complexas, o coração ele é independente. Ele tem a sua própria internet local, vamos dizer assim. E aí a conexão entre o coração e o cérebro é essa banda larga que a gente consegue acessar se a gente sincroniza, utilizando toda essa potência que tem dessa banda larga para poder você mandar informações ao cérebro e ele aceitar essas informações com esses códigos que a gente vai fazer. Entendeu? Tá ficando claro para vocês aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Podem perguntar, porque é muita informação nova para vocês. Sei que tem algumas coisas que vocês já ouviram por aí, mas talvez não dessa mesma forma que eu esteja passando aqui. Beleza? Beleza, Carlos? Então é o seguinte, vamos adiante. Vamos aprender então a fazer essa sintonia, né? Sincronizar essas ondas cerebrais que a gente tem no nosso coração com o nosso cérebro, através de uma respiração pelo coração. E a gente vai fazer um exercício dessa respiração pelo coração, bem simples, para que vocês comecem a se conectar com esse sincronismo, com essa frequência que precisa ser a sua vibração diária, a sua vibração constante, é estado de vibração. Então assim, nós temos no universo informações de todo tipo. E as informações, tanto o que já existiu, o que existe, o que ainda existirá, isso tudo já está disponível para quem quiser acessar. As informações, alguns chamam de arquivos akáshicos, outros chamam de inconsciente coletivo, mas está aí disponível para a gente acessar se a gente souber como fazer o comando para poder o seu cérebro buscar essa informação e registrar para que você possa utilizar ela de forma consciente. A informação, a escolha dessa informação tem que ser feita consciente, entendeu? Não é nada fora da caixinha, é uma coisa bem prática de se fazer, se utilizar no seu dia a dia. E você vai utilizar esse comando para tudo que você for fazer, para tudo que você precisar se conectar, você vai estar utilizando esse comando, entendeu? E aí eu quero falar também para vocês sobre o hormônio que é produzido pelo coração. O coração ele produz um hormônio que é chamado de hormônio do amor, do afeto, do carinho, que é a ocitocina. Essa ocitocina, depois da sociedade, do sistema, da Matrix, bloquearem todas as mulheres, ela começou a ser produzida sinteticamente. Tanto é que as mulheres, elas têm medo de utilizar, de falar que podem sentir prazer durante o parto. Eu assisti um documentário, se vocês quiserem pode assistir lá, que é o Renascimento do Parto, muito interessante esse documentário. Tem uma das mulheres lá que ela fala, eu tive um orgasmo quando eu tive meu filho, só que eu fiquei com medo de falar que eu estava tendo prazer, eu tive que falar que eu estava sentindo dores, porque se 99% das pessoas falam que sente dor, por que eu vou falar que eu estou sentindo prazer? Eu vou ser considerado uma aberração, né? Então, a cultura que foi colocada na cabeça das mulheres que elas precisam sentir dores para poder ter filhos, para poder procriar, para poder dar continuidade na vida, foi condicionamento
imposto para que vocês não soubessem que vocês podem sentir prazer. Então o que acontece? Esse hormônio, a ocitocina, ele é o hormônio do prazer. É o hormônio produzido pelo coração, que também é considerado como uma glândula, que está ali do ladinho do tímulo, né? Mas é produzido esse hormônio pelo coração. E essa ocitocina, ela vai fazer com que você produza esse hormônio em grande quantidade quando você está conectado com essa fonte de maneira mais consciente. Entendeu? Então você estando conectado com a fonte, você vai receber muito mais energia, seu coração vai ficar feliz e você vai produzir, entendeu? Esse hormônio, a ocitocina. Então o que acontece? Quando você produz ocitocina, você fica feliz, você tem mais amor ao próximo, você consegue ficar mais equilibrado com o ritmo do seu coração e ele fica mais em sincronismo com o seu cérebro. E aí fica muito mais fácil você estar captando tudo que está ao seu redor. Mas você precisa ter o conhecimento de que essa ocitocina, que é um hormônio sintético, que é aplicado nas mulheres quando elas vão ter parto, principalmente o parto cesariano, para poder acelerar o processo de parto, porque hoje em dia não tem mais obstetra com paciência de esperar uma mulher ter um parto natural. Hoje as parteiras, as doulas que estão aí nessa frente, aí, trazendo essa consciência para as mulheres e ajudando elas para que elas possam ter o parto natural, entendendo que isso é a melhor forma de ter um parto. O parto cesariano, ele é muito invasivo, entendeu? Ele vai às 7 camadas ali da pele da mulher, vai cortar aquilo ali e depois para isso voltar demora um tempo e a mulher ela fica tendo sempre sentindo dores, que aí sim o parto é doloroso, entendeu? A mulher poderia muito bem sentir prazer se ela fosse condicionada da maneira correta desde cedo, que aquilo era a maneira certa dela sentir, dela ter filhos, dela poder passar pelo processo de parto. Leide, as informações são passadas de forma muito superficiais mesmo. É um tema complexo e as pessoas têm medo de se aprofundar porque pessoas já foram muito detonadas por conta de mostrar essas verdades, entendeu? Tanto com relação à verdadeira identidade da mulher, que é o Espírito Santo, que ela é oculta, e a mulher ela sempre tem que ficar como segunda, sempre subjugada, sempre nas sociedades da onde se originou a Bíblia, que é o maior código da humanidade, até hoje a mulher ainda enfrenta essas dificuldades por lá. Então, hoje, a gente tendo acesso a mais informações aqui, principalmente quando a gente consegue se conectar direto com a fonte, você consegue confirmar tudo aquilo que você está buscando. Quando a gente se aprofunda muito nesse assunto, logo a gente é crucificado. Mas uma coisa eu tenho certeza comigo, que o que está comigo eu não vou deixar oculto, porque preciso passar para que mais pessoas fiquem sabendo. Eu sei que quando eu ouvi de um professor meu, ele falou bem assim, ele falou, se eu pudesse apostar na cura da humanidade, eu apostaria na cura da mulher. Foi dessa forma que ele falou. Por quê? As mulheres foram muito bloqueadas com isso, entendeu? Elas acreditam que somente o homem pode governar. Para você ter ideia, a mulher que cresceu ouvindo, por exemplo, ela pede dinheiro para a mãe. Aí ela fala assim, vê isso com seu pai, pede para o seu pai. Ela já cresceu acreditando que a mulher não pode administrar finanças, que é só o homem que administra. Então, dentro do que eu acredito e do que eu vivo, a mulher ela precisa estar em igualdade com o homem. Não tem essa de a mulher ser mais ou menos. Nós precisamos estar em igualdade, entendeu? Nós, quando chegamos no relacionamento, chegamos juntos. E nessa união que acontece no relacionamento, a gente transforma os dois numa só carne para poder realmente ser uma unidade. Mas precisamos ter consciência de que só a mulher pode gerar vida, entendeu? E ela é sim esse Espírito Santo que gera a vida. Não existe outra maneira de gerar vida se for através de... O homem está tentando aí fazer os experimentos científicos, né? Para ver se gera a vida a partir de uma coisa, vamos dizer assim, de uma coisa superficial, sintética. Mas a vida mesmo, ela só vem através do divino e através desse divino que é o sagrado feminino. Entendeu? Exatamente, Lídia. Ainda bem que estamos vivendo esse tempo de acesso.
É uma bênção porque nessa época que nós estamos vivendo tem opções, assim, N opções para você escolher de caminhos para onde você buscar essas informações, para onde você acessar as suas curas, entendeu? E chegar direto na fonte. E interessante que quando a gente chega na fonte, olha só, a mulher, o feminino, ele tem energia negativa. O masculino tem energia positiva. Mas o negativo, ele não é o ponto fraco da coisa. As pessoas pensam que o negativo é fraco. Mas o negativo, quando você se conecta com o todo, se conecta com o divino através de uma meditação ou de um processo terapêutico que você está fazendo, uma imersão ou de uma regressão, o que acontece? Você vai chegar num vazio. Quando você chegar nesse vazio, esse vazio é o todo. Então você imagina, vazio que significa o quê? O negativo é vazio? É onde não tem nada, é que contém tudo. Esse vazio é o silêncio da sua mente, é onde você realmente está totalmente enraizado no agora, é onde você está totalmente conectado com a verdadeira fonte. A verdadeira fonte ela é um silêncio, porque ela apenas é. Ela não precisa ter justificativas, ela apenas é. A fonte divina, a fonte criadora, ela apenas é. O que nós acessamos de código nem está tão longe assim para você acessar, ele está num nível mais baixo, que são esses arquivos akáshicos. Entendeu? Ele está aqui no nosso nível de consciência, inconsciente coletivo. Porque toda a informação que ainda vai existir já foi criada na fundação do universo, na fundação do mundo. O divino já criou isso tudo. Então, se você vai acessar alguma informação, se você vai pegar algo, você só está acessando aquilo que já foi criado. Vou citar um exemplo bem interessante para vocês. Olha só. Se você pegar o seu carro agora e sair de onde você está, vamos supor que você esteja no seu trabalho, você precisa chegar na sua casa. O trajeto que você vai percorrer do seu trabalho até a sua casa, ele já existe. Você só vai acessar. Porém, se você falar assim, hoje eu vou pela esquerda, hoje eu vou pela direita, hoje eu não vou pegar aquele semáforo, hoje eu vou por outro caminho, qualquer caminho que você decidir, já existe. Já está pronto. Você só vai acessar aquele caminho. E o mais interessante ainda é que se você parar e pensar, você já está lá. Você já percorreu esse caminho. Se você parar e pensar, eu já estou lá. Porque se o caminho já existe, eu já estou lá. Então, tudo aquilo que ainda irá existir para nós aqui fisicamente, isso tudo já foi criado. Então a gente só vai acessar aquilo que já existe. Aquilo que já é. Porque o divino ele já é. Entendeu? Seu professor disse que curaria a mulher porque ela é fonte doadora, multiplicadora. Exatamente. Porque foi a parte mais bloqueada. Foi a parte mais bloqueada em toda a criação. Foi a mulher. Ela foi bloqueada por conta disso. Porque na Trindade, lá, quando fala na Bíblia Pai, Filho e Espírito Santo, excluíram a mulher. Ficou pai e filho. E cadê a mulher daqui? É pai, mãe e filho. A mulher foi excluída. Então por isso que ela foi tão bloqueada, porque desde a criação, entendeu? Eles distorceram a história. E aí coloca-se a historinha lá do Jardim do Éden, do Adão que dorme, que tira uma costela dele para fazer a mulher, entendeu? E aí essa historinha aí, ela é somente uma parábola para você interpretar da maneira que você achar melhor. Porque a Bíblia é cheia de interpretações. Porém, a verdade é que a mulher foi feita semelhante ao homem. Não tem diferença nenhuma. Em criação, em termos de criação, a mulher foi feita semelhante ao homem. Ela foi feita do nada também. Não foi feita da costela do Adão. Assim como nós, o homem, foi feito do nada, a mulher também foi feita do nada. Porque Deus, o divino, a criação divina, ele é o nada. Entendeu? Ele é o um que se desdobra em dois para poder criar as polaridades, positivo e negativo. E depois esse positivo e negativo, que é o masculino e feminino, que dá origem ao filho. E aí por isso que a trindade que eu acredito é pai, mãe e filho. Essa é a que eu vivo. Por que eu falo tanto sobre isso? Porque muitas pessoas estão bloqueadas na sua prosperidade porque não sabem que família é a base da prosperidade. Mas não é a família porque está escrito lá na Bíblia, ou porque o sistema nos condicionou que você precisa produzir filhos para que eles alimentem a engrenagem do sistema. Não, é porque
família é a base da prosperidade. Quando se multiplica, exatamente nessa palavra que você escreveu ali, ela é a fonte doadora e multiplicadora. É através dela que vai vir a multiplicação dos pães. É ela que produz aquilo que nutre. É a mulher que produz o que nutre. É a mulher que está na frente daquilo que vai nos alimentar. Entendeu? Então, por isso, eu não tenho medo de falar sobre essas verdades para poder ajudar a desbloquear o maior número de mulheres possíveis. E eu vou passar para vocês, hoje já está dando quase uma hora de live aqui, e aí eu vou passar para vocês um exercício agora, para a gente fazer, porque amanhã, na quarta-feira, eu vou passar para vocês como que a gente faz os comandos para poder enviar a informação do nosso coração para o nosso cérebro e acessar os códigos. Beleza? E agora, a gente vai fazer um exercício que é o seguinte. Não sei onde vocês estão, não sei se vocês vão poder fazer, mas quem puder, é um exercício de respiração, 3 respirações. Então, você vai sentar confortavelmente na sua cadeira que você tiver. Quem puder tirar o calçado para poder afirmar mais o pé no chão, sentir o pé bem aterrado. Vai manter uma postura ereta, mas não rígida. Sentir bem os pés firmes no chão. Sente a coluna se alongar. Enquanto que as suas nádegas pressionam para baixo, a sua cabeça pressiona para cima. E os seus ombros caem. Entendeu? Aí você apoia a sua mão direita sobre aqui o centro do seu peito. Não sei se vocês conseguem fazer associação. Toda vez que eu vou falar de mim mesmo, eu coloco a mão no meu peito para falar de mim. Então é o nosso centro do nosso verdadeiro ser, da nossa sabedoria. Então você vai colocar a mão aí no centro do seu peito, bem sobre a sua glândula timo, onde está o seu coração também. Vai relaxar e vai respirar, contando em 4 tempos. Inspira em 1, 2, 3, 4. E quando você soltar o ar, você solta em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que nós estamos fazendo isso? Para nós ajustarmos esse sincronismo da nossa banda larga. É ajustar as batidas do nosso coração, porque a batida do nosso coração é igual um código Morse. Ela envia informações para o nosso cérebro. Se ela não estiver sincronizada, o nosso cérebro vai receber informações de coisas que não estão ajustadas, que não estão legais, e aí está totalmente condicionado às nossas emoções, àquilo que a gente está sentindo naquele momento. Entendeu? Então, se você quer mudar o seu estado vibracional, o seu estado emocional, você precisa aprender a respirar pelo coração, fazer essa respiração pelo coração. Então, se vocês puderem acompanhar comigo, a gente vai fazer juntos aqui. Então vai lá. A sua mão esquerda pode apoiar sobre a sua perna virada a palma para cima, porque a palma para cima ela está no sentido de quem recebe, a palma para baixo está no sentido de quem doa. Como nós estamos recebendo a informação, entendeu? Que vem direto da fonte, nós colocamos a palma virada para cima e a outra vamos colocar sobre o nosso peito, bem no centro do nosso peito. Por quê? Porque eu ainda não consigo sentir as batidas do meu coração sem colocar a mão aqui. Depois que eu sentir as batidas do meu coração, quando eu já estiver treinado a sentir o meu coração, encontrar esse verdadeiro ser que eu tenho aqui nesse centro aqui, aí eu nem vou precisar mais colocar minha mão sobre o coração para escutar o meu coração. E a gente vai desenvolver isso ao longo dessas nossas aulas, e você primeiramente faz com a mão aqui. Quando você já estiver bem treinado mais lá na frente, aí você pode tirar e as duas mãos ficam apoiadas sobre a perna com as palmas voltadas para cima. Então lá, apoia a sua mão direita sobre a sua glândula timo, o seu centro do peito, a outra palma da mão virada para cima sobre a sua perna esquerda. E inspira, contando em 1, 2, 3, 4. E expira, soltando a respiração em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, inspira em 1, 2, 3, 4. E expira em 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Mais uma vez, inspira em 1, 2, 3, 4, expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebe que a sua mão já começa a sentir as batidas do seu coração? E é esse sentir que você vai exercitar hoje, amanhã e depois de amanhã a gente vai estar aqui novamente, juntos, para eu passar para vocês os comandos que você envia do seu coração para o seu cérebro, para você acessar o que você quiser. Beleza, pessoal? Quero que vocês digam aqui para mim como vocês estão se sentindo, como que foi essa conexão simples que vocês fizeram aí agora, se vocês puderam fazer. Como que foi sentir isso? Maravilha, Carlos. E quem não teve como fazer agora por conta do trabalho ou local que se encontra, tente em algum momento do seu dia hoje fazer. Exatamente, Cine, dá para sentir o coração. E a gente no dia a dia não tem o hábito de sentir o nosso coração. A gente vive no piloto automático, é muita correria para lá e para cá. A gente fica muito mais na nossa mente pensante, que a mente mente, a consciência é consciente. Quando a gente faz esse simples exercício, você já começa a se conectar com a batida do seu coração. Se o coração estiver acelerado, você já sente que você precisa respirar mais profundo, respirar mais vezes, fazer mais vezes o exercício até que o seu coração começa a se acalmar. E aí ele entra em sincronia com o seu cérebro, entendeu? É automático. E aí amanhã eu vou passar para vocês esse comando que eu utilizei durante muito tempo, que era um comando quântico, que depois passou a não fazer mais sentido, não funcionava para mim, e eu consegui entender o porquê que não estava fazendo sentido, eu recriei esses comandos quânticos, e aí eu vou passar para vocês amanhã, para vocês estarem fazendo um acesso direto ao seu cérebro, ao código que está disponível para todos nós. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem compartilhar isso com alguém, eu vou deixar essa nossa live salva, entendeu? E vou passar para vocês o link de acesso desse vídeo. E depois vocês podem compartilhar com alguém que vocês quiserem para poder também ter mais acesso a esse tipo de informação. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Leide. Obrigado, Seni. Gratidão imensa. E tamo junto aí. Até mais.